Aleluia, glória a Deus. Você sabe, irmão, que nós somos humanos, somos falhos, somos frágeis. Nós temos nossas limitações, nossas falhas, sim ou não? Você tem suas falhas? Eu tenho as minhas, sim ou não? Sim. O inimigo, ele trabalha em cima das nossas falhas para nos derrubar, para nos destruir, para nos machucar. Mas Deus também trabalha em nossas falhas. Aleluia! Ao contrário, para nos levantar, para nos animar, para nos restaurar, para nos aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aqui essa situação que Paulo estava passando era uma permissão de Deus para que ele não se exaltasse. Aleluia! Sabe que um dos pecados maiores é quando o homem se exalta, né? O ser humano se exalta. Orgulho. Você sabe que a pessoa orgulhosa, ela passa dentro de você, nem olha na tua cara. Acho que é melhor que você. Aleluia, glória a Deus, né? Então, orgulho, isso nós não podemos deixar que orgulho, nos exalte de tal forma que nós passamos a achar que somos melhor que nossos irmãos, porque eu não sou melhor do que ninguém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o mesmo amor que Deus tem por mim, tem por você. O mesmo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário por mim, Ele derramou por você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que Ele nos escolheu, nos deu, né? Aleluia, glória a Deus, responsabilidades, né? Quem sabe maiores para uns, menor para outros, né? Aleluia, a Bíblia diz que aquele que lhe é dado mais, também lhe será cobrado mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós não podemos deixar que isso, tome, lugar em nossa vida, em nosso coração. Aleluia, glória a Deus, O orgulho, é uma coisa que deixa o camarada de nariz empinado, Glória a Deus, aleluia, porque quando você começa a ser muito orgulhoso, você só fica falando daquilo que você tem, daquilo que você é, da sua capacidade, Aleluia, você começa a se exaltar a si mesmo, e Deus não queria que Paulo, aleluia, se exaltasse a si mesmo, por isso permitiu aquela situação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E olha que ele relata aqui no verso 8, que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim essa situação. Ele orou 3 vezes pedindo a Deus: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, muda essa situação da minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse-me, olha que Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Quando viemos para a casa do Senhor, na presença do Senhor, aleluia, nós oramos e sempre Deus está de prontidão para ouvir as nossas petições. Só que nós temos que entender que nem tudo que nós vamos pedir a Deus terá a resposta que nós queremos, aquilo que nós desejamos, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Não, Deus vai te responder a sua oração, mas talvez não da maneira como você quer. Talvez não vai fazer do jeito que você quer, nem do jeito que eu quero, mas do jeito dele. Paulo pediu: pastor, eu vou ficar triste com isso, que eu vim e tenho orado, tenho pedido a Deus, eu vou ficar triste. Quem sabe Deus não vai me dar aquilo que eu quero. Aleluia, glória a Deus, Aleluia. Quem sabe Ele não vai dar aquilo que você está pedindo, do jeito que você quer. Aleluia. Mas pode saber uma coisa, que do jeito que Ele fizer, sempre vai ser o melhor para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que nós não entendamos no momento. Jesus falou para os discípulos: olha, o que eu faço hoje, vós não entendeis, mas amanhã vocês vão entender. Quer dizer, lá na frente, Paulo, nesse momento que ele falou que pediu, orou a Deus por 3 vezes, para Deus tirar aquela situação dele, aquele espinho, aquilo que lhe incomodava. Aleluia. Não recebeu de Deus aquilo que ele havia pedido, da forma como ele queria, mas Deus falou que a graça
glória a Deus, que mesmo naquelas situações difíceis, que incomodava muito ele, o Senhor estava com ele, derramando a graça, aleluia, do bálsamo, do refrigério sobre a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Paulo pediu fervorosamente, aleluia. Tem alguns, aqui Paulo não deixa bem assim descrito o que era, se era uma doença, né? Se era algum tipo de enfermidade, né? Se era alguma perseguição, ele não deixou bem declarado, mas se você vai olhando mais para frente, né? Nos outros livros, né? Que ele escreveu, e ele começa a dizer assim, que eu escrevo esta carta, né? Com letras grandes, né? Quer dizer, ele deixa se detalhar, com letras grandes. Quem sabe ele estava querendo dizer que a vista dele já estava cansada, enxergando pouco, por isso que ele estava escrevendo letras maiores, né? Então alguns acham que é problema na sua visão, mas aqui a Bíblia não deixa, né, assim, totalmente declarado o que ele acontecia com ele. Porque Paulo, antes de ser crente, era terrível, irmão. Paulo perseguia a igreja do Senhor. Paulo consentiu, né? Aleluia, né? Na morte de Estevão, ser apedrejado, né? Quem consente é um assassino, porque ele consentiu, ele era um líder, ele era, né? Aleluia, ele perseguia, ele invadia casas dos cristãos, né? Ele matava muitos cristãos, trazia as mulheres presas, filhos presos. E quantas mulheres não foram estrupadas nessas, né, situações, né? Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, ele tinha um passado muito podre. E quem havia conhecido ele no passado, e vendo ele nos dias em que ele estava agora sendo servo de Deus, né? Aleluia, quem sabe fala, olha Paulo, você era isso, era aquilo, e ficar jogando, quem sabe, na cara dele, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos que as pessoas, quando Paulo, né, teve encontro, Saulo, ele era Saulo, teve encontro com o Senhor, quando ele estava indo para Damasco, no caminho de Damasco, para perseguir os crentes, prender os crentes, né? Aleluia. E ele teve encontro, o Senhor teve encontro com ele. Uma luz brilhou e ele caiu com o rosto em terra. Aleluia, glória a Deus. E ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? E ele, naquele mesmo momento, ele entendeu uma coisa, que aquilo que ele havia visto, aquela luz, era algo sobrenatural, porque quando ele caiu com o rosto em terra, ele já foi dizendo: Senhor, quem é o Senhor que fala comigo? E está dizendo que eu estou te perseguindo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus falou: sou eu, Jesus. Por que tu está me perseguindo, Saulo? Na verdade, ele estava perseguindo o povo de Deus, os seguidores de Jesus. E Jesus estava dizendo que estava perseguindo ele. Aleluia. Sabe uma coisa, meu irmão? As afrontas que você sofre, as perseguições que você sofre, os dissabores que você sofre, aleluia, glória a Deus, né? É como aqueles que te perseguem não sabem, é como se estivesse perseguindo Jesus. E aí daquele que vai querer relutar com Jesus, perseguir o Senhor, não tem quem possa, aleluia, né, sair vitorioso. E Jesus falou: olha, dura para você, Paulo, Saulo, lutar, né, contra os aguilhões. E eu fui ver a questão de aguilhões, Daniel. Aguilhões quer dizer, você dá coice em ponta de lança. A ponta de lança, e você dá coice numa ponta de lança, vai se machucar? Sim ou não? O Senhor estava dizendo: Saulo, Saulo, você está dando coice em ponta de lança, você vai se machucar. Os meus servos, aí está aquele que toca na menina dos meus olhos. Aleluia, glória a Deus. Está querendo, como se estivesse provocando a mim. Aleluia, dura para você fazer isso daí. E ele teve uma conversão, né? Então nós não podemos aqui declarar exatamente qual era esse espinho, né? O que lhe incomodava, né? Louvado, quem sabe as pessoas não conseguiam enxergar nele a nova pessoa que ele era em Cristo Jesus.
só via o seu passado. Irmãos, às vezes, né, as pessoas podem olhar para mim, para você, e não ver quem somos, a nova pessoa que somos em Cristo Jesus. Por isso as pessoas te chateiam, jogam na tua cara, aleluia, aquilo que você fez no passado, aquilo que, né, aleluia, glória a Deus, você era. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, quando o Senhor falou, a minha graça basta, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Aí ele começa a falar, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Me diga uma coisa: quem gosta, quem sente prazer na perseguição? Eu não sinto. Você sente prazer na perseguição? Você sente prazer quando você está fraco? Eu não sinto prazer, não. Você sente prazer quando você está sendo injuriado? Levantam falsas palavras, testemunhas contra a sua vida? Né? Você sente prazer quando você está passando necessidade? Você sente? Quando você está nas perseguições, quando você está angustiado, você sente prazer? Isso traz alegria para você? Não? Claro que não. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem gosta de enfrentar essas coisas? Mas temos que atentar o sentido dessas coisas. Aleluia, né? Os momentos que passamos nessas situações, louvado seja o nome santo do Senhor. Claro que não gostamos, mas quando nós começamos a analisar tudo que passamos, as situações que nos afligem, que nos traz angústia, que nos sentimos, né, debilitados, impotentes, né? Aleluia. Quando começamos a olhar essas situações pela ótica da fé, pelo lado espiritual, louvado seja o nome santo do Senhor, pelo sobrenatural, né? Aí nós começamos a entender. Aleluia, glória a Deus. Né? Começamos a entender que o inimigo investindo contra a nossa vida, contra as nossas fragilidades, né? E para querer nos derrubar. Glória a Deus, aleluia. Nós entendemos, né, que o inimigo, ele apela para todas as situações possíveis para nos desanimar. Você quer ver uma coisa? Às vezes nós estamos orando por alguém da nossa família, né, para Jesus fazer a obra, salvar. A pessoa às vezes tem um vício, droga, bebida, né? Aleluia. E parece que quando você começa a orar, buscar mais o Senhor, interceder por ele, dedicar por eles, parece que a pessoa que se afunda mais ainda na bebida. Parece que fuma mais droga ainda. Parece que perturba mais sua vida ainda. E você fica desanimado, mas estou orando, estou pedindo, estou intercedendo. Parece que quanto mais oro, mais a coisa fica difícil. É porque o inimigo está desesperado. Porque ele sabe que a qualquer momento o Papai do Céu vai vir fazer a obra na vida daquela pessoa. Então ele quer atingir você, desanimar você, entristecer você, para você parar. Sabe que a sua oração, aleluia, tem poder diante de Deus, aleluia, porque a Bíblia mesmo nos fala, né? Quando nós nos sentimos fracos, aí nós somos fortes. Por quê? Porque nós sentimos impossibilitados, aí nós colocamos nossa confiança em Deus, a nossa força em Deus, aleluia, nossa capacidade não vale mais nada, aleluia, glória a Deus, né? Nós colocamos toda a confiança em Deus, aí o Senhor vem e faz a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Paulo, quando ele se sentia desse jeito, ele entendeu que ele era forte, porque a força não vinha dele, a força vinha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca me esqueço de um testemunho que eu vi, que um dia na igreja manifestou um demônio na vida de uma pessoa, de um homem lá. O camarada disse que era meio forte, alto, né, tal.
e começou a virar os bancos da igreja. Aí tinha um moço lá, aleluia, jovem, sabe aqueles irmãos que gostam de fazer academia, né, que tem físico forte? Ele falou assim: eu com a minha força, eu seguro esse camarada aí, está fazendo bagunça na casa do papai. E ele foi querendo com a sua força, querer, né, segurar aquela princípio demoniado. A pessoa, o demônio estava dele, jogou ele longe, com toda a academia, com toda a força, todo o físico que ele tinha, o músculo que ele tinha, não resolveu nada. Aleluia, glória a Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, né, que uns confiam em carros, outros em cavalos, né, cavaleiros, outros confiam no seu braço forte, outros confiam na arma que ele guarda em casa, no revólver. Mas a Bíblia diz que a nossa força, nós somos poderosos, nosso poder é em Cristo, é espiritual, não é físico, é espiritual. Aleluia. Aquele moço, com tudo aquela capacidade que ele tinha, aleluia, quem sabe levantava mais de 100 e poucos quilos no braço dele, pegar o moço, era um seguro. Daqui a pouco, não deu. Aí veio uma senhorinha velhinha, sabe, cheia de reumatismo, cheia de artrite, artrose, toda, né? Voz fraquinha. Fala: sai daqui que isso aí não é para você não. Em nome de Jesus Cristo, sai dele agora, Satanás. Pum, saiu. Aleluia, glória a Deus. Por que aquela senhora fraquinha, desabilitada, né? Frágil? A confiança dela estava em Deus, a força dela estava em Deus. Aleluia, não era nela. Aleluia, glória a Deus. A nossa força vem do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que Paulo se sentia forte. Quando ele estava fraco, ele falou: eu sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se não me engano, é Filipenses 4,13 diz assim, né? Aleluia, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a força de Paulo estava em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Então, ele vai dizendo, chega no verso 15, ele fala: eu de muita boa vontade gastarei, e deixarei me gastar pelas vossas almas. Aleluia. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aleluia, glória a Deus. Essa forma que Deus usou Paulo para se expressar, né, expressar essa situação, aleluia, glória a Deus, né? É um sentimento que ele tinha pelos servos de Deus, pelos irmãos lá em Coríntios, né? Aleluia. Ele falou que ele já se sentia, né? Ele falou que de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, né? Ele se sentia assim, alegre, mesmo muitas vezes debilitado, muitas das vezes mal entendido, muitas das vezes, né, fragilizado, né? Uma pessoa, algo que é gasto, né? Está gasto, nem o pastor estava dizendo, né? Aleluia. Você vê que é uma coisa que o pneu começa a gastar, começa já a comer mais de um lado que o outro, né? Já anda meio manco, como diz, né? Não é assim, pastor Daniel? O carro já não começa a mexer muito o volante, porque está gasto, mais de um lado que o outro, né? Então ele estava dizendo que ele estava sentindo assim, mas ele ia deixar-se ainda mais se gastar por causa das almas dos irmãos. Por que você acha que os irmãos se esforçam em estar aqui, né? Todos os dias, né? Nos sábados pela manhã, domingo pela manhã, o pastor estava me dizendo que eles têm oração de manhã, tem aula de instrumentos pela manhã, depois tem voltar de novo à tarde, culto, vai e volta, né? Domingo principalmente, né? Vem de manhã, eu vou para a escola dominical, volto, né? Aí daqui a pouco tem que voltar para lá de novo, às vezes tem que fazer visita, às vezes tem uma coisa e outra, né? Aleluia, glória a Deus, né? E muitas das vezes a gente está cansado. Se sente cansado, irmãos? Né? Aleluia. Às vezes o pastor vem no trabalho, que ele mexe com construção,
Vem cansado, serviço pesado, sim ou não? Mas ele faz questão de estar aqui, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, para mostrar para os irmãos, aleluia, glória a Deus, que Ele se importa com a sua alma, com a sua vida. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para morrer, né? Quem olhava para Ele via ali um ser debilitado, fraco, se esvaiando a sua vida, né? Seus últimos suspiros na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Mas tinha um propósito. Ele se fez fraco para nós sermos fortes, maldito para nós sermos benditos do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, aleluia, glória a Deus, ele era capaz também de sacrificar o seu tempo, a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que ele havia recebido do Senhor, o seu talento. Ele era um homem culto que estudou nas melhores faculdades da época, né? Mas ele chegou a dizer que aquilo que ele havia aprendido era somente como um esterco, né? Comparado aquilo com as coisas espirituais. Alguém fala esterco? Sim, o esterco é usado para arar a terra, preparar a terra para plantar, para produzir, para que o grão que cai ali na terra, né, ele possa produzir. Então ele diz que aquilo que ele havia aprendido, né, é como esterco que ajudava ele, né, poder entrar em alguns lugares, né? Aleluia. Já pensou? Uma pessoa semi-analfabeto, como ia falar com uma pessoa culta, né? Às vezes nem é recebido, não é verdade? Sim ou não? Já pensou, sei lá, né, não saber nem se expressar, né? Mas ele tinha aquilo para poder entrar, né, entre os fariseus, entre os governadores, entre as pessoas cultas também, para poder se expressar com eles, né? Aleluia, glória a Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, ele prepara situações. Um homem como esse, você acha que esses homens cultos, esses homens que, né, eles vão nos lugares simples? É difícil, sim ou não? Muito difícil, né? Eles vão com o sapato de cromo alemão, né? Pisar no barro. Não vai. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus chama aqueles pequenininhos que chega lá, aleluia, não tem medo de sujar o sapato, não tem medo de entrar em certos lugares, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes a pessoa não entende, né? Aleluia, que Deus salva alguém do meio do convívio de pessoas que usam entorpecentes, se drogam, né? Aleluia, porque Deus vai te limpar para depois você ir lá, porque você viveu aquela vida, você sentiu o que Ele sente. Aleluia, para você também ser um instrumento de Deus para salvar essas vidas. Aleluia, glória a Deus. Quem vai, né? Onde está um bandido marginal com metralhadora na mão, com revólver na mão? Quem vai? Hã? Só quem já tem fazendo perto lá que tem coragem, né? Mas eu orava, irmão, pedi para Deus salvar essas vidas. Sabe o que aconteceu um dia? Eu estava voltando da igreja, no culto de doutrina, parei meu carro para dar carona para uma irmã que estava com uma criancinha pequena. Estava eu, minha esposa e meus 3 filhos. E quando eu abri a porta para ela entrar, veio um carro, fechou a frente do nosso, desceram 2 camaradas com um revólver na mão. Quando eu clamei pelo sangue de Jesus, minha esposa já estava com o revólver na cabeça, tinha sendo tirado do carro, e outro do meu lado, falei, calma. E eles entraram, né, alucinados dentro do carro, saíram cantando pneu, levando meu carro embora, os meus 3 filhos no carro, com aquela irmã, com a criancinha pequena no carro. E eu olhei para o céu naquele momento, quando tinha da rua, eu falei, Jesus, eu não vim na tua casa aqui para passear, eu vim para fazer a sua obra. Senhor, meus filhos, a tua serva com a criancinha está dentro daquele carro. Para aquele carro, Senhor. Eu quero meus filhos de volta, quero a irmã com o seu filhinho de volta, sã e salvo. Nisso minha esposa já estava no orelhão ligando para a polícia. Enquanto ela ligava para a polícia, eu ligava para o céu. Aleluia, glória a Deus. E fui procurar um jeito de alguém ir comigo para o carro, para mim tentar ir atrás para onde eles foram. E fui sentido onde eles entraram, né? Passaram uns 15 minutos, mais ou menos. Aí vem lá meus 3 filhos, a irmãzinha com a criança no colo, aleluia, glória a Deus. Minha filha mais velha dizendo que ela disse, poxa, solta a gente, ele passando com o meu carro em cima das calçadas, velocidade, né? E elas com medo, né? Até que soltaram elas, né? E quando eu vi eles sangue salvo, tudo chorando, mas está tudo bem com eles. Agora eu olhei de novo para o céu e falei, Senhor, agora eu quero meu carro de volta.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso daquele carro. Aleluia, glória a Deus, para fazer a tua obra. E fui. O outro carro que eles deixaram, chamamos a polícia, demoraram para chegar, fechamos aquele carro e fomos para a delegacia. Passamos aquela sexta para sábado todinho lá, fomos ser atendidos 6 horas da manhã. Meus filhos ficando na casa dos irmãos lá, aleluia, glória a Deus, entregamos na mão do Senhor. Aí no sábado, já no final do dia, encontraram o carro lá perto do Elba, tudo fechadinho, deixaram a roda, a chave em cima do pneu, o carro, aleluia, levaram o step, tudo bem, levaram lá uns CDs que eu tinha naquela época, né? Glória a Deus. Só que tem uma coisa, eu tinha levado o irmão Jarbas, conhece o irmão Jarbas? O irmão tomou 11 tiros, foi morto e Jesus ressuscitou ele. Ele era cego e ele foi na igreja ministrar e nós fizemos um trabalho, né? Saindo nas ruas, né? Com o alto-falante, né? E o rapaz do alto-falante tinha medo de sair nas ruas, com medo, porque é um lugar perigoso. E saiu nas ruas, eu fui junto com ele, dizendo, né, chamando as pessoas para vir, né? Uma pessoa que era ex-chefe de quadrilha, de assaltante de banco, ex-macumbeiro, né? Aleluia, ex-traficante, ex-matador, aleluia, ex-morto, e agora estava vivo, né? Aleluia, glória a Deus, era um servo do Senhor. Aleluia. Então, né? Deus permitiu, e eu tinha CD ali de testemunho dele, tinha panfleto da história dele, e quando levaram aquele CD, aquele panfleto daquele irmão, né? E se uma pessoa ler aquilo, se uma pessoa ouvir aquele testemunho e se converter, né, dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que um pecador que se arrepende, né, ele vale mais do que o mundo inteiro que não se arrepende. Aleluia, glória a Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus permitiu que eles viessem até mim. Eu não fui para eles, né? Mas eles viessem. Deus permitiu que eles levassem aqueles panfletos, aqueles CDs, né? Aleluia, glória a Deus. Deus tem a sua forma de trabalhar. Não questionei Deus com nada disso, não reclamei de nada disso, não. Aleluia, glória a Deus. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Aleluia, glória a Deus. Então Paulo aqui, aleluia, é que nem eu e você, irmão. Muitas vezes estamos sentindo fraquinhos, né? Sem ânimo, não é verdade? As lutas da vida nos incomodam, né? Assim, as pessoas, né, né, falam palavras que nos machucam, não é verdade? Glória a Deus. Mas Paulo, aleluia, todas as vezes que ele se lembrava, aleluia, glória a Deus, daquela visão, daquele arrebatamento que o Senhor havia mostrado para ele, como se fosse uma injeção de ânimo para ele. Aleluia, glória a Deus. Ele falava, aleluia, que as lutas dessa vida não podem se comparar com aquilo que ele havia de receber do Senhor. Aleluia, as suas aflições, meu irmão, as suas lutas, meu irmão, aleluia, as suas tristezas, os teus desapontamentos, aleluia, não pode se comparar com aquilo com aquilo que Deus tem para você, meu irmão, para aquilo que Deus tem para a sua família, meu irmão, porque Ele é Deus na sua vida, Ele tem o melhor para a sua vida. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as suas limitações, aleluia, olhe para Deus. Por isso que Jesus falou, olhar para Ele que é autor e consumador da nossa fé, porque aquele que começou a boa obra, é Ele que vai terminar a boa obra na minha, na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, aleluia. Não podemos olhar, aleluia, para essas coisas. Aleluia. Porque quando nós nos sentimos fracos, nós aí colocamos nossa confiança em Deus. Passamos a ser forte em Deus. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Sabe que tem irmãos que gostam de falar, eu sou forte. Aquele irmão, eu oro 3 horas. Aquele irmão não aguenta orar 15 minutos. Não tem gente que é assim? Eles se acham mais, né? Eu me lembro uma vez, eu estou encerrando, que eu estava numa situação muito difícil. Muito difícil. Já passei por várias situações difíceis.
né? Mas estou aqui até hoje. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não me desanimei não, né? Glória a Deus. Sabe quando você corta um lado, corta o outro, parece que não tem saída de lado nenhum? Né? Você sabe, né? Aleluia. Porque aquilo que é possível para mim, para Deus não é. A Bíblia diz que aquilo que é possível para o homem, para Deus não é. Lucas 1,37. Para Deus, tudo é possível. Aleluia. Aleluia. Então eu aprendi algumas coisas. Que aquilo que eu não posso é impossível para mim, minha irmã. Qual o nome da senhora? Adriana, quem que é impossível para a senhora? Não adianta a senhora se descabelar. É impossível. Não adianta perder noites de sono. Não adianta se angustiar. Não adianta ter, sabe, se medicar, querer se acalmar. Não, eu falo, não adianta. Tudo que você fazer é impossível. Você não vê saída. Então eu aprendi uma coisa, minha irmã. Entrega na mão do Senhor e confia. Porque aquilo que é impossível para você, para Ele não é. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória. E tem coisas, irmãos, que às vezes é impossível agora. No momento a situação não dá. Mas aí você vai fazer o quê? Aleluia. Você vai falar, poxa, agora não dá. Vou tentar, e aqui, daqui uns meses, daqui um ano, 2 anos, que seja. Vai dar. Aleluia, mas você também entrega na mão do Senhor, porque Ele vai te dar condições de te preparar, vai te ajudar nesse momento até você conseguir chegar lá e concretizar. Aleluia. Mas sabe aquela que eu estava até sem força de orar? E eu fui ajoelhei do lado da cama, na minha cama, e comecei a orar ao Senhor. Eu precisava buscar o Senhor. Eu necessitava de buscar o Senhor, mas estava sem força. E eu estava ali, daqui a pouco comecei a dormir. Aí me acordei. Caramba, eu vou lá para a sala. Porque na sala, né, aqui está muito cômodo. Estou do lado da cama, está mais fácil eu subir deitado do que lá. Fui para a sala, Jorge. Cheguei na sala, tinha um carpete na sala. Aí debrucei lá no sofá e comecei a orar. Senhor, oh Senhor, eu preciso dar-me força, eu preciso te buscar. E daqui a pouco, roncando de novo, não tinha força para orar. Falei, está muito cômodo naquela sala. Eu vou para a cozinha. Vou para a cozinha, né? Pus o rosto no pó, na cerâmica da cozinha, gelada, e comecei a orar, buscar o Senhor. Senhor, mas eu estava tão fraco, tão debilitado, as lutas me desanimavam, e eu pus a cara no pó, daqui a pouco estou roncando, dormindo. De repente, eu acordo, falando em mistérios com Deus, falando em línguas estranhas com o Senhor. Aleluia, recebi um renovo, uma força de Deus. Deus estava olhando a minha persistência. Lembra que eu falei no começo? Temos que persistir, temos que insistir, temos que lutar, temos que buscar. Eu estava ali, quando eu acordei falando em mistério do Senhor e comecei a orar ao Senhor, mas Deus foi colocando tanta palavra na minha boca que eu estava orando ali, fazia 3 horas, parecia que fazia 10 minutos. Eu não queria parar mais de orar, porque sentia uma alegria, uma força. Eu falei, agora não vou parar mais, porque, aleluia, eu sentia aquela força, aquele renovo. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus olha para mim e para você e vê a nossa atitude, a nossa persistência, que nós queremos, nós não conseguimos pelas nossas próprias forças, Deus vem e nos fortalece, Deus vem e nos renova, Deus vem e nos reveste no poder dele e nós conseguimos. Um dia o moço chegou para mim e falou assim: pastor, ora para mim porque eu quero largar do vício do cigarro, mas não consigo. Tá bom, vamos orar. Senhor, teu servo está dizendo que ele tem um vício do cigarro, mas ele não consegue largar do vício, Senhor. Limpa o organismo dele. Aleluia, glória a Deus. Fortalece ele, né? Dá força para ele. Aleluia, glória a Deus. Eu orei por ele. Ele saiu da igreja e foi para o ponto de ônibus. Foi para o ponto de ônibus na pé. Chegou lá, tinha uma pessoa fumando. E ele pediu um cigarro para a pessoa. Pediu oração há poucos minutos. Chegou no ponto e pediu um cigarro. Você vê, né? Porque é fragilidade humana. Ele reconhecia que ele não conseguia por si só.
O vício era maior. Parece que era mais forte que ele. E o rapaz estava lá, pegou um cigarro, deu para ele, acendeu na boca dele. Quando ele deu o primeiro trago, ele sentiu ânsia de vômito e vomitou ali no ponto de ônibus, naquele momento. E nunca mais colocou um cigarro na boca, porque ele sentiu um nojo de cigarro. Deus permitiu aquela situação. Veja bem, pediu oração, e ao mesmo tempo que pediu oração, sentiu o desejo de pecar novamente. Aleluia, glória a Deus. Você que está hoje aqui, você tem limitações, dificuldades. Eu sempre peço para Deus: Deus, fortalece a minha vida na área da minha vida que eu tenho mais dificuldade de lidar com ela. Nós vamos orar por você. Você vai sair daqui e você vai sentir as dificuldades de novo. Você vai se sentir limitado de novo. Mas pode ter certeza, aleluia, glória a Deus, que com a força que Deus vai te dar hoje, aleluia, você vai reagir, você vai conseguir vencer, aleluia, as suas dificuldades ou limitações. Pode ser que com Paulo, Deus não tirou aquele espinho da carne dele, mas Deus deu graça para ele. A minha graça te basta, Paulo. Deu graça para ele vencer todos os dias. Todos os dias Deus dava graça para ele suportar tudo aquilo que ele precisava suportar. Mas tinha um propósito de Deus. Você fala: não vou conseguir, não vou aguentar, vou explodir, vou estourar. Não, você não vai estourar, você não vai explodir, você vai suportar, porque Deus te dá graça nesta manhã. Aleluia, glória a Deus, porque a graça de Deus te basta. Aleluia, até Deus confirmar a vitória e entregar na tua mão no tempo certo, você precisa da graça de Deus na sua vida. Até se você se firmar firme mesmo com Deus, está mais fortalecido, você vai precisar da graça de Deus na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E não olha para as suas limitações, olha para a força que tem em Deus. Aleluia. Olhe para Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe nesta manhã. Que Deus os guarde. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor Daniel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos receber essa palavra. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aliás, o pastor Adilson ministrou. O pastor ministrou sobre cura. O pastor ministrou sobre libertação. Certo? Então nós vamos orar. O pastor Adilson vai orar. Ele já vai estar dando a bênção apostólica. E eu quero falar para vocês. Amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui. 8 horas da manhã nós estamos aqui na oração. Das 8 às 9. Das 9 às 10, nós temos aqui o discipulado. O discipulado serve para novos convertidos, serve para o obreiro, serve para quem quer se batizar. E, pastor, mas não é para batismo? Não é, irmão, mas o obreiro também precisa de aprender como é que funciona o negócio, então você tem que estar aqui. Aí o membro também tem que estar aqui, tem que saber como funciona o negócio, então vem junto. Viu? Então, das 9 às 10 e das 10 até ao meio-dia, tem 2 turnos, né? 2 turmas. Tem aqui os aprendizes de música. Nós já temos músico que aprendeu aqui nesta igreja, está tocando aqui, e outros que estão tocando em outras igrejas. Isso é para a glória de Deus. Então, venha, divulgue esse trabalho, fale desse trabalho de música. E o melhor, irmão, os irmãos aqui têm gastado e deixando gastar. Quanto que eles cobram? Quem vem aqui na aula de música? Quem já veio aqui? Quanto que eles cobram? Cobra dinheiro? Luca, cobra? Não, é de graça. Aproveita para receber de Deus. Viu? Então, amanhã, e depois que ele sai, meio-dia do jovem, o conjunto já na preliminares do congresso, né? Então venha para o ensaio também. Hoje à tarde tem 5 horas da tarde, tem reunião de obreiros, reunião que é, eita Jesus, é isso mesmo? É isso mesmo, hoje 5 horas da tarde nós vamos com a nossa reunião,
que é também discipulado para membros e obreiros, das 5 horas às 18h30. 18h30 nós tomamos um café, né? Enchemos as batianas, né? E depois nós começamos o culto às 19 horas. 19 horas. E você que vier, pode trazer seu quilo do amor, traga o seu quilo do amor. Tá? Agora uma coisa interessante, não falte. Você que pode estar aqui, não falte, venha. Deus tem um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem alguém que tem uma causa, uma enfermidade, que precisa de uma oração urgente, tem um problema, um vício? Vamos orar em favor da vida da irmã, família da irmã Miriam. Tem alguém? Se tiver, vem aqui para frente em nome de Jesus. O pastor Adilson vai estar orando. Eu tenho certeza que o milagre de Deus vai acontecer. Amém? Amém? Tem mais alguém que quer receber uma oração do milagre? Uma oração que só Deus pode fazer? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer receber uma oração? O pastor Adilson já está orando e já está dando a bênção apostólica. E depois da oração, da bênção apostólica, eu vou pedir para todos os jovens ir para frente e vai tirar aí uma foto do Jade para colocar no banner. Tá, irmão? Então vocês ajudam eu aí, viu? Para ficar bonita aí. Glória a Deus. Amém? Só esse que quer receber bênção? Para um parente, para um amigo, para a mãe, para a avó, para o tio. Viu? É bênção, é noite de vitória. É manhã de vitória, é manhã de bênção. Viu? Eu tenho certeza que Jesus pode fazer. É início de congresso. É início de congresso, é início de bênção. Às vezes você está abençoado, mas seu pai, sua mãe, seu tio, sua família, seu amigo precisa. E através da sua fé, aleluia, Jesus vai fazer operar o milagre. Eu creio dessa forma. Quantos creem aqui, irmão? Glória a Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo fará proeza nessa manhã. Pastor Deus. Aleluia. Está lá meu amigo, pastor Joselito. Deu um branco na hora, vamos, pastor Joselito. Está lá atrás, ele é bem-vindo em nosso meio, igreja. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. E nos alegra muito, né? Lá nós temos esse bordão também lá. Sua presença nos fortalece. Aí eu só tenho que implementar. E nos alegra também. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você que tem alguém enfermo na tua casa, algum parente, né? Mentaliza ele lá, né? Essa pessoa lá, né? Pode estar lá do outro lado, lá longe, muitos quilômetros de distância. Nosso Deus é poderoso, é Deus de perto, é Deus de longe também. Certo? Vamos orar. Feche seus olhos, eleva o teu pensamento aos céus. Aleluia, glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus poderoso e maravilhoso, nós ministramos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra, aleluia, verdadeira. Deus lindo, nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos, Senhor, aleluia, na operação dos dons do teu Espírito Santo. Senhor Deus glorioso, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, manifesta dom de cura divina, manifesta dom de maravilhas, Senhor. Ore me canta, labraçuri me anda, lamanaias, que onde houver a doença, que chegue a saúde, onde houver, Senhor, a perturbação, que chegue a libertação em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, visita este lar, esta família, visita este ente querido, Senhor, este irmão que está mentalizando este ente querido, Senhor. Dá ordem, Senhor, basta uma
Aleluia, glória a Deus. Estenda a mão assim. Aleluia. Depois que se você sentiu alguma coisa estranha no seu corpo, aleluia, chega na tua casa e procura. Moça, você, qual é o seu nome? Rayane. Depois que eu chegar na tua casa, percebe durante a semana aquelas coisas estranhas que você sentia. Você vai ver que não sente mais. Você vai ver que você está, né? Passou aquilo tudo. Aí você vai dar um testemunho na casa do Senhor, ou aqui, ou não sei se é dessa igreja, de outra, onde você for, fala: ó, Jesus fez a obra, Jesus fez um milagre, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você vai chegar na sua casa, você vai procurar aquele caroço, você vai ver que o caroço já sumiu, aleluia. Se quiser procurar agora, pode procurar, porque às vezes tem lugar no corpo da gente que é indigesto, você fica tocando, aleluia, glória a Deus. Mas só quiser procurar, você pode ver que já não está mais ali. Mas se não for viável aqui, chega na tua casa, nem procura, vai tocar no seu corpo, você vai ver, aleluia, que não está mais. Aí você vai e especifica para que o nome do Senhor seja glorificado, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus, a partir de hoje, só vai ver que a sua vida vai ser outra, mas só vai ser uma nova pessoa a partir de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda a mão, Senhor. Aleluia. E que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. E todos que de Deus diz amém. Aleluia. Está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vai ninguém embora que tem um café aí, né, pastora? Café? É, ô glória.